Gente, vamos começar? Muito boa noite, meu nome é Rafael, sou enfermeiro de formação, trabalho na Prefeitura Municipal de Paraná, um concurso que eu já estou lá já tem uns 2 anos, já venho trabalhando no serviço público desde os meus 18 anos de idade, já passei no concurso da Câmara, Polícia Civil, agente penitenciário, Ministério Público, Prefeitura Municipal de Paraná, Prefeitura de Espigão, Estado, já andei, passeei um pouco. Já passei pela banca da Funrio uma vez, trabalhei com a Funrio em 2008, no concurso de agente penitenciário. Funrio 2008, isso mesmo. Eu e o professor Cristiano também passamos na mesma turma, já conheceram o Cristiano, né? Professor de português, nós passamos na mesma turma. Acho que ele, segundo e terceiro, não lembro. Foi a minha primeira vez com a Funrio, não quero desanimá-las, mas quero ser muito honesto. A Funrio é uma banca pesada, é uma banca complexa, só que é como eu conversava com o colega aqui. É uma banca que elimina o aventureiro e quebra o ninja. Então você não vê aventureiro na banca da Funrio, você não vê o cara passeando, vou brincar de fazer uma prova que acordei, vou lá fazer e vou passar. Você não vê esse cara. E você também não vê notão. O que é o notão? 88, 90. Por quê? Porque é uma prova que tem uma singularidade muito especial. Ela vai acabar apertando um pouco mais o candidato. Essa aqui é a banca que fez o outro concurso do Estado, Cetros, que é a Funrio, e ele trabalha muito no padrão da Funcab. Quem fez Prefeitura Municipal de Paraná, o último concurso, Funcab. Tem diferença, Rafael? Tem um pouquinho. Por quê? Funrio, ela cobra um pouco mais. Se você comparar os editais do Estado e o edital agora que saiu, referente à legislação do SUS, não só a legislação do SUS, matemática, eu estava dando uma olhada aqui onde eu sou terrivelmente ruim, eu vi que é covarde o negócio. Tem geometria, tem razão de cubo, tem não sei. Para mim, que é enfermeiro, isso aí é praticamente alemão. Mas tem aquela qualidade. Você elimina o ninja e não tem o aventureiro. Então isso diminui as chances dos candidatos. Qual que é o outro detalhe muito bom do concurso do Estado? Abre 10 vagas, mas contrata 100. Último concurso, Prefeitura Municipal que Funrio fez, Funcab fez, abriu 20 vagas para o meu cargo. Nós já estamos na 74ª chamada. Técnicos de enfermagem já acabou. Os que conseguiram passar, atingir os 50, chamou tudo. Então, quer dizer, os concursos estão assim, estão muito amplos. Então, o que você precisa fazer? Você não precisa ser o ninja, meter lá 74 pontos, mas você precisa fazer o quê? Tá ali, 60 e alguma coisa. Grande vilão, SUS. O que o SUS faz com o candidato? Elimina o candidato. Por quê? Porque o candidato consegue essa nota. Ele zera no SUS. Por quê? Alguém tem alguma ideia do porquê é tão difícil o SUS? Também, mas eu vou ser muito mais honesto ainda, gente, pra mim, que não é advogado, que não tem essa contextualização com lei, você pegar a lei, gente, é chato. Aí você vai ter que estar papirando. Já ouviram falar da Lei 8080? Nada. Nem sei se existe. Mas não, vou... lhe apresentarei. Nós veremos. Então essa Lei 8080, ela regulamenta o SUS. Ela tem mais de 50 dispositivos. Tem um dispositivo que fala das diretrizes do SUS. É grande. Como é que a gente vai fazer isso? A gente esquema a lei, faz um esquema aqui, e a gente vai trabalhando em cima do esquema. É por isso que você está pagando esse cursinho. Para eu te dar meio mastigado. Meio. Qual que é a outra parte? A outra contrapartida? Você terminar de mastigar e engolir. É muita coisa a legislação do SUS? Eu não achei tanto, já vi editais piores. Então a gente vai trabalhar 8080, 8142, NOAS, NOB. Já ouviram falar sobre isso? Pacto pela Vida, Decreto de Saúde 7.000, Lei que Regulamento Pré-Natal 2.480. É muita coisa. Às vezes você já viu uma ou outra num concurso, mas tem um detalhe também.
Se você estudar para esse concurso da CESAL, esse tipo de lei, ou da prefeitura, você vai só depois atualizando. O SUS foi feito lá em 90. A gente teve atualização, eu vou mostrar as atualizações, mas foram acho que 12 ou 13 atualizações. Então você aprendeu a base, depois você só vai atualizando. Concurso não é fazer para passar, é fazer até passar. Então às vezes você não consegue galgar hoje, mas você galga o concurso amanhã. Ou depois da manhã, e aí vai pro vai. Certo? Não fala no edital sobre a Constituição Federal, sobre a área que versa para a saúde. Mas eu gosto de trabalhar por quê? Porque o SUS saiu daqui. Então, o que germinou o SUS foi a Constituição Federal. Todo mundo entende o que é a Constituição Federal? Constituição Federal é a Carta Magna. Tudo que é lei se baseia em cima dela. Foi criada quando? Por quem? Quem criou? Câmara de Deputados. Uma Assembleia Constituinte. Formou-se uma Assembleia Constituinte e criou-se a Constituição Federal do nosso país. Baseada em muita coisa. No artigo 6º, ela é bem veemente. Ela fala o seguinte: direitos sociais. Saúde. Então ela diz que é um direito da sociedade ter saúde. Ponto. Direito fundamental. Direito de aplicação imediata. Precisou, o cidadão precisa ser atendido imediatamente. Então a gente tem vários direitos que eles são direitos que podem vir no decorrer da vida. Nesse caso, a saúde, sempre que a gente tratar de saúde, a gente vai lembrar da aplicação imediata. Alguém pode esperar saúde? Em alguns casos podem. Em outros casos, não. A lei criou lá o sistema de regulação que a gente vai ver mais à frente. Direito dos trabalhadores. Por que a Constituição trata tão bem os trabalhadores? Por que o trabalho é tão importante? Ela está na Carta dos Direitos Humanos. Também. Ali eu estou a ver educação, saúde, trabalho, lazer, segurança. Falta um ali, transporte, né, que entrou agora. Raça, credo. Raça só uma, humana. Por que do trabalho? Quem paga o SUS? Quem paga o hospital municipal? Hospital regional? Quem banca? Pagamos onde? A gente vai ver que o financiamento do SUS vem de uma coisa que a gente chama de Seguridade Social. Quem contribui com a Seguridade Social? Então, se você não contribui com isso aqui, você não manda dinheiro para cá, que consequentemente não vai dinheiro para saúde. Então, quem não trabalha, paga pelo SUS? Paga? Paga ou não paga? Não. Paga porque ele compra tudo que ele compra que já é imposto. Que não esqueçam de uma coisa. É que especificamente o dinheiro. Cada imposto tem um destino. Lembra do imposto que a gente tinha que era para saúde? Como é que chama? Se não me vai falhar a memória, o ICMS, acho que para cheque, corretagem, era destinado única e exclusivamente para a saúde. Então não cometam essa falha, tá? Podemos continuar? Então por isso que ele previne o trabalhador. Por quê? Porque quem sustenta grande parte do SUS é o trabalhador, o INSS. Competência comum. Então todo mundo tem competência no SUS. Na saúde, desculpa. União, Estados, Distrito Federal e de seus municípios. Tá? Então todos eles têm que cuidar da saúde e assistência pública
Proteção e garantia dos portadores de deficiência também. Então a gente tem que entender uma coisa. A Constituição agora, nesse momento, ela está falando de Nós não começamos a falar ainda de SUS. Tá claro isso? Está definido isso? Quando que a Constituição foi feita? Desculpa. 1988. Quando que o SUS foi criado? 90. A gente precisa ter essa certeza. A gente criou uma lei orgânica em 90. Bacana? Pode-se assentar? Não entendi. É sentar. Escrever. Constituição Federal Pode. feita 88. Compete à União, Estados e Distrito Federal. Faltou aqui. Não, tá certo. Proteção, Previdência Social e Defesa da Saúde. Criar leis. Então, o governo federal, o Estado podem criar leis para legislar sobre a saúde. A gente vai perceber. Vou dar um exemplo da minha vivência, tá? O SUS foi criado em 90. Hoje, todas as maternidades, eu vou falar de maternidade porque eu trabalho na maternidade municipal. Então, todas as maternidades são obrigadas a aceitar quem junto no parto? Um acompanhante. Quem é essa pessoa? Quem ela quiser. Quem ela quiser. Isso foi uma lei que o Ministério da Saúde criou e adicionou dentro do... Então a União legislou em 2014, se não me falha a memória, dentro do SUS. Deu para entender? Vamos, que senão a gente perde muito tempo. Oi. Essa maternidade, só mulher ou homem também pode ir no parto da mulher? Hoje na maternidade a gente prefere homem, mulheres. Mas se quiser homem, pode. No seu artigo 30, na Constituição, ele fala o seguinte: prestar cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde e à população. Cabe ao município executar, fazer. Então, sempre que a gente falar de município, lembrem da mão de obra. Sempre que o SUS falar de município, você vai lembrar da mão de obra. O Estado é mão de obra? Também? Também. E o Ministério da Saúde? É mão de obra? Quem aqui conhece um hospital federal? Alguém conhece algum hospital regional? E municipal? Primeira dica que eu gostaria de dar a vocês para concurso. Primeira dica. O verbo do federal é sempre organizar, criar, desenvolver. São verbos o quê? De quem não executa. É verbo de quem pensa. Então, sempre que a gente for falar de competências, a gente vai ver isso mais claramente. Mas eu gostaria que vocês já tivessem isso em mente. Tá claro? Sempre que eu falar de governo federal, esse G tá horrível. Sempre que eu falar de governo federal, eu vou usar quais verbos? Organizar, criar, implementar. Só verbo bonito, de quem manda. Pensar, eu não vi pensar ainda, mas pode ser. Pensar, serve. O Estado e município? Fazer, prestar, executar, desenvolver. Ó, mão na massa. Trabalhar. A gente vai ver isso. Isso vai facilitar muito quando for trabalhar, por exemplo, as diretrizes do SUS, que são 17 lá.
competências do estado, do município, blá, blá, blá. Você não vai decorar nunca isso, nunca, para concurso nenhum. Você vai matar onde? No verbo. A questão do concurso está assim, ó. São competências do governo federal. Aí tá lá, executar, prestar, desenvolver. Aí de repente aparece um organizar, criar. Deu para entender onde você vai matar? Criar programa de apoio ao idoso. Mata no governo federal. Meu irmão, você não vai conseguir apenas se você dedilhar a legislação. Aí você vai guardar. Agora, se você lembrar da manobra do verbo, você consegue aumentar as suas chances de acertar uma questão. Gente, concurso da FUNRIO é uma a uma. Você vai matando uma a uma. Pegaram esse macete? Quando você for ler na sua casa as competências, lá no 8080, você se liga nos verbos. Mas a gente ainda vai ver isso com bastante calma. Eu gostaria de passar isso, que é para quando você for na sua casa. Porque o nosso próximo encontro, eu já vou passar uma coisinha para você ler. Eu gostaria que você já fosse lendo a Lei 8080 até o artigo 7º. Para quê? Para a gente chegar aqui e poder debater com um pouco mais de propriedade. Combinado? Só que eu não tenho computador. Lascou. Celular. É assim, não uso apps, WhatsApp. Internet, aquele navegador, tem. E é super fácil. E depois eu lhe ensino. Artigo 196 fala o seguinte: que a saúde é um direito de todos. Dever do Estado. Venezuelano fugiu da fome em seu país. Compareceu em Boa Vista. Precisa de um leito de UTI, precisa de um transplante renal. Esse homem tem cobertura no SUS? Sim, por quê? Ele é um cidadão. O SUS legisla para cidadãos. Quem tem que pagar? O Estado. O Estado. Então quem vai custear isso é o Estado. Estado Rondônia, Estado Acre. Quando ele fala de Estado, ele fala de quem? Quando eu falar de Estado, nessas situações, prestem atenção nas minhas palavras aqui, por favor. Poder público. Repitam comigo. Poder público. Quem é o poder mais forte no país? Poder público. Não, compete ao Estado, por exemplo. Eu trabalhei na Unimed. A Unimed funciona assim. A gente sabe que o SUS também é um plano de saúde. Né? A Unimed funciona assim. Moro em Rondônia. Meu plano abrange Rondônia. Vou para outro estado. O Acre. Estou atendida lá, mas quem paga é Rondônia. Quem paga é o meu plano de Rondônia. O SUS se aplica, por exemplo, eu sou moradora do estado de Rondônia. Se eu for atendida em outro estado, o meu estado tem que custear a minha... Entendi. Tá, eu vou responder rapidão. Tem uma lei, foi criado um decreto de saúde que define as regiões de saúde, tá? Isso público. A gente vai tratar muito pouco de particular. Público. Então, na região de saúde, define as regiões. Então, não mais eu posso ser atendido. Eu posso ser atendido aonde eu quiser. Prioritariamente, eu vou ser atendido perto de onde eu moro. Então, por quê? Isso parte daquele princípio da descentralização que nós vamos ver. Mas eu preciso ser atendido de onde eu moro. Mas aonde eu tiver, eu vou receber o recurso. Quem vai ganhar, por exemplo, um parto, eu vou usar muito obstetrícia, porque eu trabalho nisso, então eu sei na ponta da língua. Um parto normal, cesariana custa R$ 678 no SUS. O governo dá para a Prefeitura de Ji-Paraná R$ 678. Entendido até aí? Beleza. Então, se eu ganhar, se a mulher sair lá do Cujubim para parir aqui, quem vai ganhar essa grana?
Ji-Paraná. Não é Cujubim que paga. Na verdade, quem vai custear isso é o governo federal, graças a uma rede que chama Rede Cegonha, que nós vamos descobrir que foi implementada na Lei 8080, na aula de 8080. Parte cesariana, acho que é 678. Parte normal é 500 e alguma coisa. Parte normal é 500 e alguma coisa. Tabela SUS é bem diferente do particular. Mas se eu fosse dono de hospital particular, eu cobraria muito caro também. Se eu fosse, mas eu não, infelizmente, minha condição. Vamos. Seguindo. Bacana até aí. Eu costumo fazer da seguinte forma. Eu dou aula em faculdade, pós-graduação, curso técnico, esquina, onde pagou eu vou. Metodologia do cursinho, pelo tamanho do edital de vocês e pela quantidade de hora que eu tenho para trabalhar com vocês, se não me engano, são 32 horas. Então eu vou fazendo um ritmo um pouco mais acelerado. Porque se eu for começar a esmiuçar a Lei 8080, eu engulo a grana aqui das 30 e poucas horas e você só ficou com 8080. Então se ficou muito rápido, você... Rafael, dá uma segurada, volta e a gente tenta trabalhar um pouco mais aquilo que ficou. Se ficou muito difícil hoje, vai para sua casa, dorme sobre o assunto e volta na próxima aula e a gente tenta trabalhar um pouco melhor. Porque essa dinâmica de cursinho é uma dinâmica um pouco mais acelerada, tá? Mas se você precisar que a gente retoma o assunto. Qualquer dúvida, interrompe, não entendi e a gente tenta refletir de novo. Certo? Bacana? Uma outra coisa que eu aprendi nessa minha vida de concurseiro estudante é: você esquece o que ouviu, esquece o que viu, lembra vagamente o que ouviu e grava quase tudo que você escreveu, tá? Eu não estou escrevendo nada. Tá assim, ó, tô vendo. No seu artigo 198, ele diz o seguinte, lá na Constituição Federal: a gente parte de uma rede regionalizada e hierarquizada. O que quer dizer isso, uma rede regionalizada? Isso. Mas a questão da regionalização é assim, ó, deixa eu explicar para vocês, deixa eu dar um exemplo. São Paulo, por exemplo, megalópole, 20 e tantos milhões de habitantes e tal. Lá tem uma região e lá ele tem que atender. Então ele precisa ter vários postos de saúde, precisa ter várias portas abertas de atendimento. É assim no Amazonas? Adianta eu ter vários, ou um posto ou vários postos, unidades básicas, na verdade. Lá no Amazonas eu tenho que usar o que para chegar no meu cliente do SUS? Barco, eu preciso dar um jeito. Então eu preciso que o meu atendimento seja regionalizado. Mas não precisa lembrar não, lembrando só dessa palavrinha vai embora. Hierarquizada, o que é isso? Hierarquia, princípio. Exército. Em cima. Exatamente. Ou de baixo para cima. Vou dar um exemplo de baixo para cima. Eu vou aqui em um médico, eu sou diagnosticado com câncer de mama. Posso ter câncer de mama? Posso, claro que eu posso. Sou diagnosticado com câncer de mama. O SUS segue alguns padrões, então eu preciso ir no Hospital de Câncer de Barretinhos, que fica em Porto Velho. Eu posso aqui na carreta oncológica fazer uma coleta de biópsia. Então eu vou aos pontos, eu vou aqui na carreta, depois eu vou em Porto Velho, depois dependendo da gravidade da situação, eu posso ir para o Hospital de Câncer em Barretos. Isso é hierarquizado? E se eu pegar e correr lá no Hospital de Câncer de Barretos? Não é atendido. Às vezes eu sou atendido, mas eu tô lá ocupando um lugar de uma pessoa que às vezes está muito mais grave que eu. Deu para entender? O cara quer trocar uma receita na fila do hospital municipal. Tá certo? Posto de saúde. Hierarquia. Deu para entender? Bacana. Descentralização com direção única. Eu vou deixando em vermelho. O restante você não se apegue, porque senão você não vai dar conta de lembrar de tudo isso na prova.
que significa descentralizada? Não ser só em Porto Velho e Cacoal, não é? Isso, eu vou trazer para cá, usei esse exemplo várias vezes já na minha vida. Se você precisa dar uma consulta com o ginecologista, onde você vai? E para mim que mora aqui na T10, como é que faz? Eu não tenho carro, eu não tenho moto. Então por que não há UTI no hospital ali do... Tem que se ir ao... Portanto, ao particular. UTI é o hospital é o estado, nós vamos ver isso. Mas eu moro na T10, eu tenho um posto de saúde aqui na T6. Tinha que ter ali. Ou não? Tinha. Tinha que ter, porque o SUS fala que é descentralizado. Vou dar um outro exemplo. Lá do outro lado, se você quiser buscar remédio, medicação, onde você vai? Perto do feirão do produtor. Farmácia básica. Tá certo? Não. Por que que não tá certo? Os postos tinham que liberar. Só que não tem. Ou não tem? E a gente tem que dar um jeito. Vai ser no papel. Papel. Mas lembrem-se bem, isso não serve. Mas aí tem outros problemas. Para dispensar remédio, você precisa de um farmacêutico, você tem que contratar farmacêutico para todos os postos, tem todo um custo para a prefeitura e tal, e tal, e tal. Mas isso não vem ao caso. Lembrem-se sempre do papel. Realmente, na prática, muitas coisas do SUS não funcionam. Mas eles não cobram o que não funciona no SUS. Ele cobra o quê? Papel. Única coisa que você precisa saber. Papel. Depois você se vira onde você está trabalhando. Depois você dá o seu jeito. Mas agora a gente precisa galgar essas vagas. Direção única em cada esfera de governo. Posso novamente usar aquele exemplo do Hospital do Câncer de Barretos. Eu preciso seguir um padrão. Preciso seguir uma direção escalonada. Vamos lá, um exemplo bem básico. Não é bem isso, mas para facilitar. Eu tô com a minha motinha. Buf! Quebrei meu fêmur. Beleza. Ji-Paraná opera? Não. Só suporte. Opera membro sim superior. Mas vamos partir que não opere. Está-se 20 dias à espera. Isso. É mais um pouco. Aí se me perguntar, eu nego. Então, tá lá. Quebrei meu fêmur, tô lá esperando. Eu posso ser mandado para Porto Velho para operar? Posso, mas não convém. Pode não. Parte direção única, isso? Eu tenho uma única. Se o município não funciona, qual o próximo passo? Estado. Muito bem. Defensoria Pública. Calma. O senhor está muito rebelde. Vamos primeiro na conversa. No Estado. O Estado. O Estado é aonde? O Estado é Rondônia. O Estado é Rondônia. É prefeito. Cacoal é minha referência? Não, é Ji-Paraná, é prefeitura de Ji-Paraná. Prefeitura de Ji-Paraná, referência aonde? Secretaria de Saúde. Vai ter que ir lá no hospital municipal. Ele do municipal, ele vai lá pro Hospital Regional de Cacoal. Estado. Eu ia pôr um O aqui, ó. Pronto. Cheguei no Hospital Regional lá de Cacoal, Rondônia. Segui uma direção única? Sim. Mas eu poderei ir para Porto Velho? Mas aí eu vou estar andando 380 quilômetros a mais. É uma direção única viável? Não. Então siga aqui. Cheguei aqui, o fêmur deu uma osteomielite. Uma infecção óssea, não consigo pôr a placa, ficou ruim. E aí? Eu posso voltar para cá? Tem uma osteomielite. Tô perdendo a perna. Vou voltar para Ji-Paraná? O seu
Só lá tem que ser resolvido. Vou pra onde? Minha referência. Ele vai passar por Paraná, vai resolver. Eu digo assim, numa lógica mais SUS. Seguir uma direção única. Várias direções. Usei uma estrutura hierarquizada. Todo mundo conseguiu entender como é que funcionam esses princípios aqui? Mas nós vamos definir eles melhores ainda. Por quê? Porque tem as redes. Aí eu sigo uma rede de urgência e emergência. Se tiver muito grave. Se não tiver muito grave, eu tenho uma rede de regulação. Aí o cara fica igual o cara lá, 20 dias no hospital. O cara tá 40 dias aqui. Pois ele tá na rede certinha. Por quê? Porque tem uma regulação que foi criada numa lei que vocês vão ver. Que essa lei diz que vai ser atendido primeiro quem tá mais urgente. Quem não tá, fica esperando. Mas isso aí no papel tá o quê? Tá certo, porque 40 dias não vai matar. Não. É desconfortável? É, mas... Corta-se a perna. Não, o senhor tá muito assim... matar. De uma infecção, velho. De uma infecção tem que cortar a perna. Atentem... Não, ainda não. Atentem para esse artigo, por favor. O Sistema Único será financiado com recursos de quem? É a União. Quem é a Seguridade Social? Exatamente. Quem é o mais mantenedor da Seguridade Social? O trabalhador. Antes era quem? Como é que era o outro nome do INSS? Oh. Depois tinha o I. E antes? Não cai nesse concurso, mas no outro concurso da prefeitura na FUNCAB pediu história do SUS, que eram as CAPs, que eram as caixas de aposentadorias e pensões, depois mudou para INAMPS, depois foi para INPS, foi para INSS e por último virou INSS e a Seguridade Social. Isso é a história. Se você quiser estudar história por mero conhecimento ou se preparar para outros concursos, tá aí a história. É mais longa, aí tem a história toda das Santas Casas de Misericórdia e tal. É bonita a história, tá? Não cai no concurso, então você não paga por ela. E você não vai perder tempo com ela agora. Bacana? Quem são os outros mantenedores? União, Estado e Município. Quem paga pelo SUS é você. Eu. Não eu que pago. Confere direitinho aonde você está pagando seus impostos, porque a maioria de nós não está financiando o SUS. A gente financia outras coisas e não o SUS. Você está financiando às vezes Minha Casa Minha Vida ou outros programas que não o Sistema Único de Saúde. Tá? Mas aí é uma pesquisa particular que você faz. É verdade, obrigado. Distrito Federal. Tudo certo aqui? A gente vai esmiuçar depois isso aqui, mas eu quero de base, pela Constituição Federal, que vocês guardem isso aqui. Está sendo guardado no coração? Aqui, ó. Quem